Olá, pessoal. Olha aí, de novo aqui com o nosso podcast Silvia Boni. Que alegria poder ter a Rafaela aqui Alegria minha. juntamente com nós aqui na minha casa, aqui na Itália, gente. Que coisa boa. Quantas coisas lindas que Deus tem feito aqui, né? Verdade. Mas hoje, Rafaela, nós queremos ouvir o teu testemunho do seu marido. Porque eu ouvi um pouquinho, mas tenho visto que Deus fez o sobrenatural aí na vida do seu marido. Gostaria que hoje você contasse como é que foi, Ai, que né, a bênção história dele. Que bênção ter essa oportunidade, Silvia, porque eu gosto muito de compartilhar. Que Foi bom. algo que mudou a nossa vida, né? Mudou a maneira que eu cria em Deus, a minha visão sobre Deus mudou completamente depois do que aconteceu com meu esposo. Bom, há 16 anos atrás, mais ou menos, quando meu esposo tinha 19 anos e eu 17. Nós já namorávamos há um ano e pouquinho. Ele sofreu um grave acidente de carro e nesse acidente ele teve traumatismo craniano, Meu Deus. teve no hospital, né, infecção generalizada e mais outros nomes aí difíceis da medicina que eu nem sei falar, não lembro. Mas o principal mesmo foi o traumatismo craniano, que levou ele ao coma também. Ele ficou entre a vida e a morte e desenganado pelos médicos. E na época, Silvia, eu era a pessoa que falava diretamente com a médica. Eu lembro que era uma médica bem nova, ela tinha uns 30 anos, né? E eu falava direto com ela, eu chegava para ela e falava, doutora, eu quero saber a verdade. Porque como o meu pai, ele teve alguns problemas de saúde quando era vivo, eu sabia que os médicos, eles às vezes tentavam falar bonito para não falar, né, a verdade do problema, para não abalar tanto. Então eu já chegava falando para ela, doutora, por favor, me conta a verdade, porque eu via que era grave, né? Quando eu fui ver ele na UTI, ele estava com a cabeça assim do tamanho de uma melancia. Meu Eu nem Deus. sabia que a cabeça poderia inchar daquela maneira, porque o que acontece? A porta do carro, ele capotou e a porta do carro bateu num barranco, né? Num muro de pedra, vamos dizer assim. E a porta amassou aqui o crânio dele do lado direito. Então, do lado direito da face, ele tem afundamento do crânio aqui. É visível. Quando você olha para ele, você consegue ver. Ele perdeu a visão do olho direito, porque no que amassou aqui, o olho, né, espremeu, apertou e saiu para fora. Meu Deus. Assim, ele tem uma cicatriz aqui que dá para ver onde foi, acredito que aberto, ou foi onde aconteceu o corte, não sei, com a batida, que eles colocaram o olho no lugar, sabe? E ele perdeu a orelha do lado direito. Toda a batida foi desse lado direito da face dele. Quando você olha para ele, é visível que ele sofreu um grave acidente de carro. Então, a cabeça dele inchou demais e ele tinha dreno na boca, dreno aqui atrás. Meu Deus. E nesse dreno saía até farelo de osso, para ter ideia. Então, ele não quebrou um osso, nenhum osso do corpo. Foi totalmente abatida aqui no crânio. Meu pai. Então, quando eu vi ele naquele estado, na hora eu vi que era gravíssimo. E aí, quando eu fui falar com a médica, que eu já cheguei falando para ela, doutora, me fala a verdade. Ela só sabia dizer, é muito grave. E eu não tenho o que dizer agora nesse momento, eu não sei o que vai acontecer, porque ele tá só no aparelho, ele tá em coma e tá só sobrevivendo ainda por causa dos aparelhos. A gente não sabe o que vai ser. Então, toda a noite era uma expectativa péssima, sabe? A gente ficava com medo do telefone tocar na madrugada e ser o hospital dizendo, olha, faleceu. Era essa a expectativa, né? E aí, o que acontece? Ele sofreu um acidente no domingo pela manhã e na segunda
segunda-feira, eu já fui ver ele no hospital. Pude ver, entrar na UTI. Na terça-feira, eu fui pro culto. E pra, né, orar, interceder, né? E a igreja fez apelo, oração por ele. Mas os irmãos perguntaram pra mim o que estava acontecendo. Eu passei a verdade. E eles falaram pra mim, Rafaela, nós vamos orar por ele. Vamos interceder. Vamos se unir em oração. Mas nós vamos fazer uma campanha, né, de oração e jejum na casa dele. Todos os dias, os irmãos saíam do trabalho, Silvia. Foi tipo assim, do tempo dos apóstolos, sabe? O tempo dos discípulos. Que bênção, né? Que eles se reuniam nas casas. Foi, assim, algo que nunca vou esquecer o que eles fizeram. Depois do trabalho, entre 9 e 10 da noite, a gente se reunia na casa do meu marido, com a família dele, com a mãe, com os irmãos. E intercedia pela vida dele, para Deus fazer um milagre. E aí, depois de uns 7 dias, mais ou menos, uma semana que ele estava de coma e sem sinais, né, de melhora e tal, eu fui no hospital e a doutora falou para nós, para mim e para a família dele, olha, hoje à noite, eu acho que era de uma sexta para sábado, hoje à noite a gente vai desligar os aparelhos e ver se ele reage por conta própria. Porque ele só tá reagindo por causa do aparelho e tava em coma, né? E aí, quando ela falou isso, eu entendi que aquela noite era decisiva, seria decisiva. Pai. Aí eu cheguei na oração, que eu era a pessoa que ia no hospital e passava o relatório à noite pro pessoal, né? E Silvia, assim, a casa ficava lotada. Toda a minha cidade entrou em oração, a fama, né? Não sei, a notícia de que o jovem Alan tá entre a vida e a morte se espalhou pelas cidades lá do sul. E não tinha igreja que não estava orando por ele. Eu nunca vi daquilo. Então a casa dele ficava lotada. Vidas voltavam para Jesus. Vidas eram salvas, eram curadas. Não, era um manto, como a gente fala. Olha só, Deus usou a vida dele. Até a avó dele, que é uma mulher, viva, graças a Deus, é uma mulher de Deus, ela disse assim, olha, se o Alanzinho morrer, ele já vai ter feito o papel dele nessa terra. Uau, porque ele salvou mais vidas no hospital, na beira da morte, do que em vida. Olha, que interessante, meu Deus. Então foi um mover muito grande. E aí, quando eu cheguei, né, à noite na oração e disse, gente, hoje é o dia que o Senhor vai fazer um milagre, porque hoje vão desligar os aparelhos e vão fazer os testes, ver se ele reage, como é que tá a mente, se ele acorda. E aí a gente fez aquele clamor assim como nunca antes, sabe? Foi algo incrível que aconteceu. Uma das irmãs teve uma visão e ela disse, eu vi um anjo descendo na UTI, agora e tocando o Alan. E aí a gente tomou posse daquela palavra, né? Era uma luta da fé, da incredulidade, do medo. Sabe aquele clima de morte? Silvia do céu, nunca... A situação era difícil, era horrível, era uma coisa assim, ó, será que ele vai viver? E se viver? Será que a mente dele vai funcionar? O cérebro dele, né? Vai andar? Eram muitas dúvidas, Silvia. E aí, porque no cérebro, quando acontece isso, coma, deixa tudo, é o que comanda o corpo. É o que comanda o corpo. Então, eram muitas dúvidas, né, que vinham na nossa mente. E aí, Silvia, eu tô assim resumindo porque é bem longo. Só que nesse período de que ele estava em coma, a gente tinha muitas notícias ruins além da médica. No hospital, a gente tinha pessoas, enfermeiras, amigas da família. Mulheres enfermeiras, amigas da família. E elas passavam assim, a verdade. Tipo, já estavam contando com os órgãos dele, sondando se ele era doador de órgãos. Meu pai. Porque já estavam contando que ele ia falecer. Imagina, né? Ele não teve um órgão afetado no acidente. Então, um jovem novinho, os órgãos perfeitos, né? Então, essas notícias, era só coisa ruim, Silvia, que a gente ouvia. Deus. E aí, a gente fez aquela oração. No outro dia, cedo pela manhã, a gente foi pro hospital. Eu, o irmão do Alan, a mãe dele. E ele estava lá em coma, sem reação nenhuma ainda.
não tinha acordado depois que desligaram os aparelhos, não tinha tido reação. Aí o irmão dele pegou na mão dele e começou a conversar com ele. Ele dizia, Alan, a gente tá aqui, eu, a mãe, a Rafaela, e ontem à noite a gente fez uma oração por ti, sabe, assim, segurando na mão dele. E a gente crê que Deus fez um milagre em ti nessa madrugada, porque a irmã disse que viu um anjo descendo aqui. E a gente crê. Rafaela, olha, num parênteses aqui. Eu sempre falo, da boca de crente sai a profecia. Sai. Porque mesmo se que aquela mulher, naquela situação, ela é difícil dar uma palavra, né? Era. Eu vi isso e no outro dia ele amanhece Tinha morto. que ser muito Deus. Aí o que acontece? Olha que lindo, todos creram. Falou, o que Deus vai fazer? Nós vamos crer nisso. E é nessa palavra que nós vamos pegar. Como é bom a gente saber, né? Ter uma palavra, o que Deus vai fazer. Mesmo impossível, mesmo você não vê nada, Sim. você continuar crendo, todos ali creu naquela palavra daquela mulher, né? Deus está visitando ele. Então, é uma chance, é uma oportunidade. Sim. Vamos Aquelas crer. palavras, assim, eram esperança, né, para o nosso coração. Traz esperança. Era um encorajamento. Assim, a gente só tinha a palavra para se agarrar, Silvia. Aos nossos olhos, era só tragédia, era morte. Então, a gente precisava escolher. Ou a gente vai agarrar o que a gente está vendo, ou a gente vai agarrar, crer. vai crer, né? E a fé o quê? Bem de crer. É crer sem ver, né? Sem ver, isso mesmo. Então, quando a gente chegou lá e o irmão dele começou a conversar com ele e tal, aí o irmão dele falou assim, Alan, se tu tá me ouvindo, o que eu tô falando, você tá ouvindo, dá um sinal. E aí, do nada, ele fez assim, Silvia. Meu Deus, que Silvia do benção. céu. Foi uma glória naquela UTI. Porque só nisso aqui, né? Imagina. Só que ele não fez só isso aqui. Quando ele fez isso aqui, ele abriu o olho. E ele acordou do coma. Levantou do coma com tanta força, porque a pessoa, quando acorda do coma, ela não sabe onde está, o que está acontecendo. Ele olhava para o lado e pensava, o que está acontecendo? Onde eu estou? Ele falava, eu estou em Florianópolis. O que aconteceu? Ele achava que estava em Florianópolis, no hospital lá, todo perdido. Mas ele levantou assim, ó, querendo se arrancar, sabe? Arrancar os tubos, arrancar tudo da veia. Deus. Silvia, 6 enfermeiros tiveram que vir para segurar ele de tanta força que ele voltou do coma. Meu. E dali foi só melhorando, melhorando, melhorando. E depois de acho que 2 meses, ele já estava dirigindo com um olho só. Porque o outro, ele perdeu a visão total, né? Ficou cego. E era como se ele tivesse nascido só com um olho, Silvia. Meu Deus. Ele nunca sentiu falta do outro olho. 2 meses depois, ele já estava trabalhando, comprou moto, comprou carro, já estava dirigindo normal, como se nada tivesse acontecido. E a mente dele, Silvia, eu falo para todo mundo, e quem conhece, ele sabe. Eu digo que é mais inteligente ainda do que antes do acidente. Porque, Silvia, o Alan, o meu esposo, ele é muito inteligente. E quando nós namorávamos, eu olhava o boletim escolar dele, né? E comparava com o meu. E eu era assim, 6,5, Oh, meu Deus. 7, sempre uma luta. O meu esposo era tudo assim, ó, 9, 10 no boletim, em todas as matérias, sabe? Mesmo depois de estar no ensino médio, né? Sim. Quando é mais difícil, era tudo nota boa. E aí eu brinco com ele, nossa, Alan, tu é mais inteligente hoje ainda do que antes do acidente. E depois de uns anos, a gente foi no médico do crânio, né, do cérebro, porque ele ia fazer uma cirurgia tal aqui para melhorar o afundamento. E aí o médico fez todo exames, né, no cérebro dele, na cabeça dele. E um médico disse para ele, cara, tu tens que andar a vida toda de joelhos, porque tu é um milagre. Um médico disse para ele, Silvia. Meu Deus. Porque o crânio dele, né, a batida que foi muito aqui forte, faltou assim milésimos
não sei como se fala, de distância, para atingir uma parte ali no cérebro que mata na hora. Meu pai. Centímetros, né, que se fala. Faltou centímetros ali para atingir. E ele falou, cara, por uns pouquinho atingi aqui e era morte fatal. Só que assim, ó, a batida foi tão forte que tu era pra ser retardado, pra ter problemas graves mentais. E tu não tem nada. E a médica, até esqueci dessa parte, que é a principal. Eu tinha 17 anos, Silvia. Quando a médica falou pra mim, olha, hoje à noite nós vamos desligar os aparelhos. A igreja já tava orando por ele na casa dele, né? Quando ela falou aquilo, Silvia, me deu assim uma autoridade. Eu olhei pra ela e disse, doutora, a gente tá orando na casa dele e a senhora vai ver o milagre. Uau. E eu fico pensando, meu Deus. Da onde tirou? Com 17 anos de idade. Como é que eu fui Amém. tão ousada? Só que é aquele ambiente de oração, Silvia. Sim. A igreja, quando se une para orar, Meu pai. não tem inferno que Não resista, tem. né? Então, isso é o que eu carrego na minha vida, esse testemunho. É por isso que, quando eu tô no meu canal, quando eu tô ministrando aí nas igrejas, eu tenho essa propriedade para falar. Não há nada impossível para Deus. Deus não. Porque eu vi com os meus próprios olhos uma cabeça detonada, Silvia. E Deus restaurar. E olha o que Deus tem feito na nossa vida, Silvia. Glória. Ninguém dava nada, né? Porque ele, naquele estado, sabe? E como foi isso? Você, com 17 anos, ainda não era casada. Não. Que coisa linda você crer e acreditar que ele ia ser um marido normal, ia continuar sendo o seu futuro marido, né? Porque às vezes nessa hora a pessoa fala, não, o que eu vou fazer com esse rapaz aqui? Não, eu digo para as pessoas, Silvia, que eu estava anestesiada. Eu estava anestesiada, acho que por Deus, sabe? Pelo que Deus já via. Como foi importante, o que iria né? acontecer. Porque assim, ó, o que aconteceu, Deus uma vez falou para mim, que o que aconteceu com o Alan foi mais para mim, pro meu ministério da palavra que Deus tinha, do que pro meu marido em si. Porque o que acontece? Ele estava em coma, ele não viu nada, ele não ouviu nada. Quem ouviu foi eu. Você foi ativada, né? Através disso. Eu fui ativada, a minha fé. Meu Tipo assim, não Deus. tem quem fale pra mim. Por isso que eu bato na tecla, eu falo muito da palavra, porque eu me apeguei à palavra, Silvia. Amém. Eu trabalhava numa clínica de radiologia odontológica. E o meu trabalho nessa clínica era revelar raio-x dentário. Hoje em dia a tecnologia já está longe. Mas eu entrava numa salinha escura, bem pequena, e ficava ali revelando os raios-x. Botava na água e revelava, sabe, naquela luz vermelhinha assim, para ver se estava pronto. O que acontece? O hospital que ele estava internado ficava do lado da clínica, do outro lado da estrada. Silvia, eu chegava do almoço, né? Na hora do almoço eu ia visitar ele, orava, declarava, cantava, fazia de tudo lá naquela UTI. E depois eu voltava para o trabalho. Quando eu chegava no trabalho, eu tinha 2 colegas de trabalho que não eram cristãs, tal. Eram e são maravilhosas. Mas eu via que até elas foram usadas pelo inimigo para me desanimar. Porque eu chegava lá, as 2 já estavam em pé, assim, ó. E aí, Rafa? E aí, Rafa? Como é que tá? E eu falava, olha, tá estável, mas a gente tá orando. E elas com um olhar de incredulidade, me matava. E a pergunta delas era com aquela dúvida, tipo assim, com aquela pena, na verdade. Eu via a pena. Ai, coitada. Né? Coitada, tão novinha. Tem esperança, né? Aí sabe o que eu fazia, Silvia? Eu entrava naquela sala escura, botava lá o raio-x na água. Eu me ajoelhava naquela escuridão, estendia as minhas mãos para o hospital. E eu chorava e dizia, Senhor, a tua palavra diz que não há nada impossível para ti. A tua palavra diz que tu ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto, já cheirava mal. Silvia, já cheirava mal, a Bíblia diz. Sim. E Deus ressuscitou a Lázaro. E eu declarava a palavra.
Eu só sabia declarar a palavra. Senhor, tu és o Deus que cura. Eu creio que tu és a cura, que tu és o Deus do impossível. Senhor, cura ele por completo. Eu, com 17 anos, Silvia, eu fazia isso. Olha que coisa linda. Então, quando eu olho para trás, né, até eu penso, como é que eu tive aquela fé? Aí, claro, lembro da minha criação, que a minha mãe também é uma mulher de Deus. E todas as lutas que ela passou com meu pai, que não era cristão, tudo que ela passou na vida, ela não murmurava, não reclamava, ela não ficava fofocando com as amigas, ligando para as amigas só, eu tô passando isso, tô passando aquilo, né? Porque naquela época nem tinha isso. Ela corria para o quarto para orar, ela corria para a sala, eu ia, às vezes acordava de madrugada para ir no banheiro, pequena, né, até adolescente, eu encontrava minha mãe ajoelhada orando. Silvia, quando eu vi o Alan naquela situação, eu só conseguia lembrar da minha mãe. O que a minha mãe fazia? Como que ela vencia as guerras dela? Como que ela vencia os problemas com meu pai? De joelhos dobrados. Amém. Clamando a Deus, declarando a palavra. Eu segui o exemplo da minha mãe, Silvia, e apliquei, né? Por isso que é importante a gente dar exemplo para os nossos filhos, Sim, né? Isso é muito importante. Verem a gente orando, verem a gente jejuando, para a gente ensinar eles como se vence as guerras espirituais. Sim, porque eles vão passar, oração. né? Vão Vão passar por um momento difícil. E aí? Vão passar. Né? O que eles vão fazer? Ele pegou a gente murmurando? Pegou a gente nervoso? Pegou a gente falando para os amigos? É o que eu falo, né, gente? É tão mais fácil você falar com Deus. É bom você ter amigos, mas você sabe que quando você deixa, você fala para um amigo, por melhor que ele seja, e não fala para Deus, você sabe que Deus entristece com isso? Eu tenho aprendido. É. Por isso que a palavra fala que ele tem ciúmes de nós. Por quê? Por que você foi falar com seu amigo primeiro e não veio falar comigo? Porque Deus, ele quer ser o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. E às vezes a gente passa mais tempo falando com os amigos. Com todo mundo. Menos para ele. Tá isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O que eu faço? Vai para Deus. Justamente. Vai para Deus, porque ele está esperando. Sim. Ele espera que a gente chegue nele. Sim. É como você fez todo esse tempo, orando, chegando. Deus, olha... O Senhor fez isso, o Senhor ressuscitou Lázaro, faz isso comigo. Você sabe que eu tenho entendido, Rafa, que muitas vezes Deus espera que a gente tenha essa oração ousada, porque é dele, ele deu, ele leva a hora que ele quer, mas ele quer nós. Vamos ver até que ponto essa pessoa deseja que essa pessoa... que eu faça um milagre. Sim. Até que ponto? Ela quer para ela esse milagre? Amém. Porque Deus, ele tem alegria na vida do filho. Ele não quer que ninguém morra antes do tempo, precocemente, porque ele tem 19 anos. Ele tinha 19 anos. 19 anos. Como que Deus quer uma morte para um menino de 19 anos, né? Então, mas... O que ele viu ali, eu acredito, assim, que Deus viu esse clamor, porque para ele, certeza. Se ele fosse ou não, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele estava em coma. Sim. Mas ele viu o clamor do teu coração, o clamor de uma cidade, o clamor de uma igreja, de um povo que estava crendo, porque realmente virou um testemunho para a cidade. Virou um testemunho. Que coisa linda, pessoas se convertendo através... Sim, hoje as pessoas olham, né, e sabem o que aconteceu no passado, pessoas da nossa cidade, jovens também, jovens casais, né, que casaram na mesma época que nós, por sinal, e eles veem a gente assim como um exemplo, sabe, porque foi um processo, antes e depois foi um processo, a gente não sabia o que seria, né, como que eu vou dizer, se ele ia se recuperar, sabe, eram muitas dúvidas, Silvia, e tudo assim, Deus conduzindo, e a gente se apegou simplesmente na palavra. Eu fico pensando, às vezes eu penso, meu Deus, eu quero que tu me lembre do que eu pensava. Eu só lembro que eu pensava em orar, Silvia. Uau.
Sabe? Eu só lembro que eu pensava em jejuar, eu só lembro que eu pensava em clamar. Eu ficava assim igual uma louca no trabalho onde eu estava. E quanto mais tu tá assim, nesses momentos de dores, de tragédia, de problemas, vão surgir pessoas, né, com olhares incrédulos, com palavras incrédulas, pessoas que não estão entendendo o processo que tu tá passando, entende? Então, a solução é simplesmente focar em Deus. Em Deus. Porque ninguém entende o teu processo. Ninguém. Só Deus entende, né? As pessoas olhavam para mim, meu Deus, Rafaela, e se ele não viver? E se ele ficar louco? E se ele ficar aleijado? Eu ficava... Eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando no que Deus pode fazer. Né? Eu não tô pensando na tragédia. Eu falo sempre isso. Quando Deus fala, é você que tem que crer, não é os outros. Isso, é isso. É você tem que crer naquela palavra. Deus falou e aquilo tocar no teu íntimo, acabou. Todos em torno de você, eles podem achar que não. Muitas vezes acontece isso. Eu até falo para a gente não comentar muitas coisas, porque às vezes a gente comenta e a pessoa olha assim, coitada, jamais, né? É impossível isso. Mas é porque a pessoa não creu como você. Sim, justamente. Então, Deus falou, é você que tem que crer, não é os outros. Por isso mesmo que a gente até evita de contar. Por quê? Para que contar? Porque se Deus falou para mim, sou eu que vou ter que crer. Eu não posso sair contando para que a outra pessoa crê. Né? Sim, a outra pessoa tem que crer. A outra não, porque cada um tem sua medida de fé. E aí, de repente, ela não consegue chegar ali, não vai entender. E ainda vai minar Sim. a fé que você tem. Sim, vai te dar um conselho errado. Sim. Vai te dar uma instrução errada. Você vai ficar confusa. Como é importante isso? É importante correr para Jesus, Silvia. É como você falou. Às vezes a gente corre para tanta gente. Primeiro, liga para uma, manda WhatsApp para outra. E aí a gente tá dando brecha para receber uma direção errada. Fazer tudo errado, acabar com a vida. Sabe, eu tava meditando, tô meditando na história de Esther, né? Quando ela recebe a notícia ali pro Mardoqueu que os judeus serão mortos, foi declarado, né, morte para todos os judeus. E aí Esther recebe aquela pressão, né? Tipo, a gente precisa de uma solução agora, de uma resposta agora, Esther. Mardoqueu chega para ela, pede misericórdia pro rei, pelo nosso povo. A primeira resposta de Esther foi, não dá, ninguém pode se apresentar pro rei agora, etc, senão é morte. Ele não me chama mais de 30 dias. Depois, quando Mardoqueu dá aquele chacoalhão nela, né? Esther, não pensa... na sua vida também que está em jogo. Não pensa que porque você tá aí no palácio você vai escapar. Sim. Mas sabe o que é interessante? Esther não é imediatista. Sim. Ela fala assim, me dá 3 dias. Entendeu? Vamos orar e jejuar por 3 dias e 3 noites antes de eu me apresentar pro rei. Antes de eu apresentar pro meu marido, hein? Você já pensou? Isso aí. Então, assim, ela não foi imediatista. Ela disse, antes de tomar qualquer decisão. A gente quer fazer as coisas correndo. Nós vamos orar e jejuar por 3 dias para saber qual é o direcionamento de Deus. Silvia, se a gente corresse para Jesus, primeiro, antes de correr para qualquer outra pessoa, buscar qualquer outra opinião, antes da opinião de Deus, Silvia, muitos casamentos não teriam sido destruídos. Certo, muitos relacionamentos não teriam sido destruídos. Porque a gente teria recebido a instrução do Senhor primeiro, e não de outra pessoa, né? Que com certeza pode nos dar um direcionamento errado. E acabar a gente tomando a decisão errada. Porque ouviu de outra pessoa primeiro ao invés de ouvir de Deus. Agora, olha a Esther naquela pressão toda. Não, o povo tá chorando pelas ruas. Mães olhando para os seus filhos vão ser mortos. Olha a dor. A Bíblia diz que o lamento era tanto que se ouvia nas ruas. De tanto desespero. Esther... Se ela vai ali com aquela... Não, eu vou agora. Não, ela disse, vamos se acalmar todo mundo. Nós vamos orar e jejuar 3 dias.
Antes de se apresentar. O texto ainda fala assim, ó, depois eu irei me apresentar para o rei. Se tiver que morrer, vou morrer. Mas depois de nós orarmos e jejuarmos por 3 dias. Sim. Então, imagina, Silvia. Meu Deus. O que a gente deve fazer, né? Que lição, né? Que lição. Correr para Jesus primeiro. Sim, Eu recebo ele tantas primeiro. mensagens, Silvia. Ai, mas o meu marido, eu quero me separar. Eu quero isso. Você já orou? Tipo, você já fez um propósito, uma campanha de oração e jejum? A gente chama de campanha para o povo entender melhor, né? Crente fala campanha. Mas, Senhor, eu vou orar agora por 1 mês. Sim, Por isso. Sim. Não, ninguém fala Não comigo. toma Eu não quero decisões, opinião. Não vou mandar Não pede opinião para ninguém. pra minha Faça amiga. você. Eu quero Deus agora. Eu vou me isolar do mundo e vou ficar aqui, ó. Senhor, me responde através da tua palavra ou através de um profeta. Não sei. Eu só sei que tu vai responder, porque ele não nos deixa confundidos, Silvia. Não. As pessoas ficam esperando a opinião dos outros, Silvia. Ai, me dá uma palavra. Querida, Meu Deus. Nossa, eu não dou conta disso, não. Dá uma palavra, a palavra já está dada há muito tempo. Não, eu falei assim, você quer uma palavra? Uma só, eu vou te dar, olha, mais de 66 aqui, 66. Opa, pra a palavra tá abrir, aqui. E a palavra tá lá. Silvia, se a gente crê só no que tá escrito ali, Só já muda tudo, né? já muda tudo, Silvia. Aí a pessoa me dá uma palavra. Querida, é uma decisão muito importante. Imagina, casada, um casamento, vem pedir pra mim, que tô a quilômetros de distância, Silvia. Então, o que a gente pode fazer? Silvia, a pessoa precisa de acompanhamento, precisa de uma liderança, precisa de um pastor. Aí corre pra alguém que tá a quilômetros de distância. Querida, corre para Jesus, corre para sua liderança. Jesus. Pede ajuda. Senhor, me mostra alguém para me ajudar nesse momento. Deus mostra, Silvia. Mostra. Não é? Deixa eu ler aqui, ó, que me fez lembrar aqui, ó. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor dia e noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperarás. Isso daqui é um comandamento, é uma... Como é que é? Um mandamento. Que o Senhor está falando. Gente, por quê? O que é o conselho do ímpio? Não andar. Tem como você não ter o conselho do ímpio? Porque você trabalha com pessoas que não têm fé que nem você. Você vive onde com pessoas que não têm fé que nem você. Só que o conselho, se você for falar, olha, eu estou assim, tal, está acontecendo, aquela pessoa vai te aconselhar da forma dela. Não, mas você... Do que ela está sentindo. Se você está com o seu problema no casamento, meu marido hoje não fez isso, bababá. Mas peraí, mas você é jovem. Por que você ainda tá com esse homem? E que não sei, é o conselho do ímpio. É o conselho. Por que você tá sofrendo? Aí você vai para casa, nossa, é mesmo, né? Não tem que aguentar isso, não. Gente, mas a palavra fala que nós não devemos andar. Ouvir, você pode até ouvir. Você está trabalhando com a pessoa, você está andando, não tem como. Mas o que é andar? Caminhar nesse conselho. Você não pode, nós não temos esse direito. Justamente. Nós temos que ir para Deus, falar, Senhor, está acontecendo isso. Sim. Eu não aguento isso, eu não posso aceitar isso. Não não, você sabe que você tem razão. Eu tô mesmo meio triste, porque hoje meu marido não fez... Meu Deus, mulher, meninas que vocês estão casadinhas de novo, não faça isso. Entrega para ele. Silvia. Vai no quarto, fala, justamente. Jesus, o Senhor é o meu marido. Eu preciso disso. Olha, eu estou tendo os meus problemas aqui com o meu marido. Vai para ele. Imagina que alegria, Silvia, que ele vai te ajudar. Justamente. Silvia, às vezes, até a pessoa é cristã, tá na igreja, mas tu vai pedir conselho para ela, fala da emoção dela, do coração. Vou dar um exemplo. Sim. Na época que eu tinha uns problemas no meu casamento no início, não por causa do meu marido, por causa de mim, que era bem ruinzinha, Silvia. O Senhor me transformou. Amém. Mas o que acontece? Eu levava para minha mãe.
mãe, ele fez isso, ele faz isso. É pior ainda. Ai, meu Deus, a mãe toma as dor. Ouve essa. Isso, a minha mãe, por muitas vezes, me deu conselho do coração de mãe dela. É normal. Pegou as minhas dores. Meu Deus, Rafaela, faça isso. Aí, um dia, depois que eu comecei a ter relacionamento sério com a palavra de Deus, ali, ouvindo até pregações para mulheres, como se comportar, o que fazer, né? Instruções de mulheres de Deus. Sim. Que eu comecei a aprender a comer a palavra. Um dia, às vezes eu até faço isso com ela hoje. Eu disse, mãe, esse conselho não é bíblico. Se não é bíblico, não me serve, mãe. Tu tá dando um conselho porque tu me ama muito, tu é mãe. Não é, sabe? A gente, quantas vezes, Silvia, porque a gente ama tanto a pessoa, acaba falando algo assim, ai, faz isso, depois, ai, peraí, gente, isso aí... É um perigo, porque pode virar uma sentença para ela. Nossa, é verdade. Pode virar uma sentença. Isso, porque, é mulher de Deus, tal... Mas é carne, te ama. Sim. Por isso que é importante sempre primeiro correr para Jesus. Mas a gente sabe o que Jesus fez. Não virou para Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. É amigo. O que Pedro estava fazendo? Um segundo antes não vai morrer, Jesus. Nossa, por que você vai morrer? Não, esse cara vão te matar? Não, vou te evitar. Ele estava fazendo com bom coração. Pedro amava Jesus. Pedro não fez aquilo por, né? Fez aquilo para proteger. Não, nós não queremos que você vai sofrer, não, né? Então, aí, o que ele fez? Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, eu tenho um propósito, você está me tirando do propósito. Sim. Era uma coisa boa, a mesma coisa, né? Quer dizer, a pessoa te ama, vai te dar um conselho intencionado para te, tipo assim, fazer feliz. Ai, coitada, tá sofrendo com isso. Então, é um perigo hoje. Por isso que temos que ter muita sabedoria. E nós temos um Deus que é sábio, né? A palavra fala, quer sabedoria? Peça. Peça ao Espírito Santo sabedoria para resolver o seu problema, para resolver o seu casamento, para resolver a sua empresa, para tudo. É para Ele primeiro. Isso. É para Ele. Depois você pede uma opinião, se for o caso, né? Dependendo da situação, você pode colocar na mesa, olha, o que você acha disso, daquilo, mas só que primeiro você já foi com ele. Justamente. Entendeu? Hoje está todo mundo sem saber o que fazer por esse motivo. E a gente encontra muita gente, você deve encontrar também, muitas pessoas perdidas eu falo, dentro de um copo d'água, uma coisa tá ali se afogando, entendeu? Aí você olha e fala, meu Deus, por que tá sofrendo desse jeito? Isso daí seria diferente, mas por quê? Porque ouviu muitas vozes, ouviu ali, ouviu aqui, mas não foi ouvir ele. Não foi ouvir ele. Não foi ouvir ele. É crer que o Espírito Santo, ele fala conosco. Fala. Pense que a Bíblia chama ele de tantas coisas maravilhosas. Amigo, conselheiro, guia. E ele diz, o Espírito Consolador. vai guiar vocês em toda a verdade. Toda verdade. Ainda verdade. em João fala todas as coisas, em tudo. Em tudo. Que você for fazer, você vai ser guiado por ele. Isso. Eu fico muito triste, sabe? Quando se trata do Espírito Santo, meu coração, eu falo, como é que hoje eu não vejo muito falar dele, sabe? Infelizmente, eu soltei um videozinho aí pequenininho, já há um tempo, e uma amiga lá no Espírito Santo viu aquele vídeo e mandou lá, pôs na igreja dela lá, e ela veio me falar, olha que experiência. Eu, em vez de ficar contente que ela viu, eu fiquei muito triste. Ela disse, olha, minha pastora, depois que ouviu esse vídeo falando sobre o Espírito Santo, ela pregou domingo sobre o Espírito Santo. E ela disse que nós não vimos há muito tempo ela pregar sobre o Espírito Santo. E ela pregou na igreja. Rafa, eu fiquei muito triste. Falei, Deus, olha o que está acontecendo. Um videozinho falando sobre o Espírito Santo para uma igreja enorme, porque era uma igreja muito grande, que não estavam falando do Espírito Santo há tempo. Meu Deus, entendeu? É nosso amigo. Eu falei, meu Deus, é hora de falar do Espírito Santo, porque ele é o que nos vai conduzir em toda a verdade.
em toda a verdade. Se ele vai conduzir em toda a verdade, porque existe uma mentira. Claro. Existe uma mentira dentro de nós mesmos. Sim. Que aquilo não vai funcionar, que não vai dar certo. É uma mentira. Sim. Não fala nem nos outros, na gente mesmo. Mas ele vai conduzir nós em toda a verdade. Então, é hora da gente crer realmente. Crer que ele existe. Que ele é uma existe, pessoa. que ele é uma pessoa e que ele mora. Que ele mora. Você imagina, ele mora dentro de mim. Como pode o Espírito de Deus morar dentro de mim, de você que está aí? Saiba que o Espírito Santo mora dentro de você. Ele veio para isso, morar. O posto físico dele é eu e você. Que coisa linda. Imagina que Jesus disse, eu vou para o Pai para que o Espírito Santo venha. Porque se eu não for, ele não vai vir. Ele falou, ainda não vou deixar vocês órfãos, gente. Depois de tudo que ele fez. Isso. Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Olha só, olha o privilégio. Antes os discípulos, eles tinham Jesus ali como carne, né? Agora nós temos o Espírito vivendo dentro. Dentro. E Jesus falou, eu vou para que o Espírito Santo venha e habite dentro de vocês. Eu aqui com vocês, tô aqui, ó, do lado, sou carne, mas agora vem o Espírito que vai habitar dentro. Olha Meu que Deus, poderoso que lindo, né? É lindo isso. Como eu luto para que as pessoas entendam Sim. o Espírito Santo, porque não vejo o Espírito Santo como terceira pessoa. Eu não vejo, mas mesmo na Bíblia, não está que ele é terceira pessoa. Está que ele é o Espírito da verdade, é o Consolador e é o Conselheiro. Então, ele tem que caminhar comigo, ele tem que estar dentro de mim, porque senão eu não vou ser verdadeira. Eu não vou conseguir ser verdadeira se eu não tiver o Espírito Santo. Porque nós falamos antes, nós viemos já do pecado. Como é que me faz eu ser uma pessoa justa? Só através do Espírito Santo. Sim. O Espírito da verdade, o Espírito que convence o homem do erro, do engano. Eu posso falar tudo para uma pessoa sobre Deus, mas é só ele que vai convencer. E a palavra fala que ele veio nos apresentar. Se nós queremos conhecer mais Deus, mais Jesus, é através do Espírito Santo. Uhum. E às vezes eu me pergunto, por que eu vou conhecer Jesus mais através... É o que ele fez. Porque o escândalo da cruz é muito forte. Se eu não entender, eu vou passar a vida sem achar, Jesus morreu por mim, acabou. Mas o que é aquilo? Aquilo lá me deu vida. Aquilo lá, a cruz mudou tudo. Mudou tudo, a ressurreição. Eu preciso entender. E é o Espírito Santo que te leva a entender. Uau, eu não preciso mais ficar pedindo. Eu sou filha. Isso. É tudo meu. Ele já deu, ele já me deu todas as pago. coisas, entendeu? Então, é o Espírito Santo que te dá essa revelação. Sim. A revelação do sacrifício de Jesus, a revelação da entrega de Deus ter vindo aqui, se fez carne e habitou entre nós. É o Espírito Santo que vai revelar isso. Sim. E se a gente não entender isso, a gente vai passar a vida achando, Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. E nada vai mudar. E nada. Você fala, peraí, ele deu. E é o que eu estou dando. Sim. Às vezes eu me pergunto o que eu estou dando. Isso é um gesto de amor. Eu preciso dar. Como que tem uma pessoa dentro de mim, uma pessoa, e eu não converso com ela? Então, justo. Que triste. Que comunhão tem. Que triste. Jesus enviou ele justamente para conversar conosco, para nos dar suporte, apoio, direcionamento. E aí a gente tem tudo isso vivendo em nós e não falamos com ele. Imagina o que é deixar uma pessoa no vácuo. Meu Deus. Você tá com uma pessoa e ficar muda. Você fica aí sentado e nada. Né? Tipo, desprezar a presença. Não, eu não posso viver da isso. Pessoa, gente. É isso que nós fazemos quando não conversamos com o Espírito Santo. Desprezamos a sua presença dentro de nós, Silvia. E é verdadeira. Como é bom caminhar com ele. É demais, Porque você caminha com ele, não há dor,
não há angústia, Isso. não há tristeza, não há um sofrimento. Parece que as coisas tudo funciona. Tudo flui, Você verdade. fala, meu Deus, onde está minha tristeza? Onde está o meu desespero? Eu vejo as pessoas tão desesperadas porque perdeu alguém, ou por isso, ou por aquilo. Meu Deus, o Espírito Santo não deixa você continuar com essa dor. Verdade. Ele vem, passa o bálsamo dele, porque eu tenho que crer que isso tudo está nele. Sim. E ele está em mim. Então é aquilo misturado É junto. maravilhoso. Quando a gente tem esse entendimento. Como é linda a presença dele. É Oh, meu Deus, demais, temos é que parar aqui, demais. mas é muito bom falar dele. Eu sou Sim. apaixonada. Eu falo que eu sou desesperada por ele. É. Não dá não. Quando você conhece ele, não dá mais para você viver metade ou um pouquinho. Você tem que ser completo. Sim. Ok, que Deus os abençoe. Muito bom. E, gente, eu quero que vocês também seguem a Rafaela. Rafaela aí, como que é lá? Fala aí dos seus... da sua Rafaela rede. Fernandes Oficial com 2 Fs. Oficial com 2 Fs. Ok, você vai ver o que Deus usa, como Deus usa essa evangelista aí. Amém. Uma benção e todas as palavras que o Espírito Santo tem tocado para ela dizer aí, vai tocar a tua vida também aí no seu dia a dia aí. Que Deus abençoe e passa esse nosso podcast aí, gente. Isso, Vai compartilha. compartilhando aí. Tem novidades aí para vocês depois. Amém. Um beijo grande, Deus Beijo, abençoe. gente. Obrigada, Silvia.